vai começar. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso pod especial, uma live especial no estilo podcast. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o nosso tema principal da noite, né? Esse encontro especial, ele é em celebração à Semana Nacional de Trânsito e à Semana Nacional da Mobilidade. Entre os dias 18 e 25 de setembro, em todo o Brasil, a gente celebra a Semana Nacional de Trânsito, conforme estabelece aí o nosso Código de Trânsito Brasileiro. E esse período, ele é dedicado a intensificar as ações de educação, fiscalização, engenharia, buscando sempre um objetivo maior, vias mais seguras e sustentáveis para todos. Além disso, nesse período a gente comemora também, na Semana Nacional de Mobilidade, o Dia Mundial Sem Carro, né? Que já passou, dia 22. Mas a ideia é a gente poder sempre refletir sobre como a gente se desloca nas cidades, como consideramos impactos do uso excessivo dos veículos, o meio ambiente, o bem-estar, a sociedade. Esse ano, né, 2024, a campanha ela traz um tema poderoso e bem inspirador. Paz no trânsito começa por você. A proposta é conscientizar todos nós sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito, destacando o papel de cada um na construção de um ambiente mais seguro, consciente e pacífico. O tema da nossa live de hoje é o trânsito de cada um, experiências e soluções para a TEA no trânsito. No pod de hoje, nós vamos discutir esses temas com profundidade, compartilhando experiências, reflexões e dicas sobre como podemos agir para tornar o trânsito mais pacífico e inclusivo. Quero iniciar, então, apresentando a nossa convidada especial e as nossas co-hosts da live de hoje. A Graça Castano, ela é neuropsicóloga e psicopedagoga, especialista em altas habilidades e transtorno do espectro autista, o TEA. E ela é que vai responder as nossas perguntas, vai estar nos aprofundando nesse mundo do transtorno do espectro autista. Temos também, né, a nossa co-host especial aqui da Lapidare, né, dona do canal, a Elisângela Tobias, psicóloga, neuropsicóloga, que atua há mais de 20 anos com fobia de dirigir. Nossa convidada também, a Lúcia Veloso, psicopedagoga clínica, especialista em dificuldades de aprendizagem em adultos. E aqui, quem vos fala, Regiane Vitisky, sou psicóloga, especialista em avaliação psicológica de condutores, né, especialista de tráfego, e estarei conduzindo essa live, esse podcast, fazendo perguntas, interagindo com vocês. Sejam muito bem-vindas, vindos e vindas à nossa Semana Nacional de Trânsito. Agora eu quero passar a palavra para a nossa convidada especial. Graça, é com você. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Já tenho alguns momentos aí junto com a Lapidare, e aí agora com vocês aí nessa semana, que é muito importante, porque é uma semana que não é comum a gente falar, né? Não é comum a gente ligar o tema do espectro autista com a questão do trânsito. Então, assim, eu estou muito feliz de estar fazendo essa inovação aqui junto com vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Oi, Graça. Muito interessante, né? Como você falou, a gente está trabalhando esse tema, porque, assim, o que a gente vem vendo, né? Na atual situação. Atualmente, né, tem uma discussão muito grande que vem aumentando muito até o diagnóstico do espectro do autismo, né? Que antigamente a gente falava, o autista, hoje a gente tem, né, que é o transtorno do espectro do autista, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Graça? Até para desmitificar muita coisa.
E uma das grandes questões, porque está aumentando, é que as pessoas estão tendo mais consciência disso, né? Que elas estão mais conscientes para procurar ajuda, para procurar esse diagnóstico. Nós, profissionais, também temos hoje mais conhecimento, ainda bem, né? Porque era uma coisa aí bem... tinha muito mito, né? Então, a gente vai começar a tirar esses mitos hoje, um pouquinho, e falar sobre isso, né? O que é o espectro do autismo, transtorno do espectro do autismo, conhecido como TEA? E quais são as principais características, Graça? Conta um pouquinho aí para gente. Bom, quando a gente fala do autismo, né, houve uma mudança aí com relação a essa palavra, espectro, né? Ele foi colocado dentro de como se fosse um gradiente, onde a gente agora entende que nem todo autista é igual. É exatamente por isso que se usa essa palavra espectro, para mostrar que eu posso ter um autista que necessita de um suporte muito mínimo e um outro que tenha uma necessidade de um suporte muito constante nas AVDs, durante a vida, durante a sua rotina. E o que é esse transtorno? Esse transtorno é um transtorno neurobiológico, né, do desenvolvimento. E ele simplesmente afeta áreas da comunicação, da interação social. Eles têm um comportamento muito repetitivos, né? Então eles têm uma dificuldade de lidar com mudanças de rotina. Também existe a questão da hiper ou da hipossensibilidade. Então, na verdade, um diagnóstico que tem que ser olhado por vários ângulos. E quando você fala, Eli, que assim, hoje a gente tem um número maior de pessoas com diagnóstico de autismo, primeiro é porque esse movimento de inclusão tirou as pessoas com deficiência de casa, né? Seja com autismo ou com qualquer outra deficiência. Quer dizer que esse movimento de inclusão ele é maravilhoso, que deu tudo certo, que está tudo dando muito correto? Não, ainda não. Mas eu acho que se a gente não tivesse feito esse movimento, nós ainda teríamos histórias de pessoas que estariam excluídas dentro de casa por falta de conhecimento e também, muitas vezes, por vergonha, por achar que ter um diagnóstico é algo vergonhoso. E não é. Eu costumo dizer, né, quando eu faço avaliação neuropsicológica, assim como você, eu também sou neuropsicóloga, quando eu faço avaliação, eu sempre digo o seguinte: a avaliação não é para te aprisionar, é para direcionar ao melhor plano terapêutico. Porque é só quando a gente realmente entende, compreende o que a gente tem, é que a gente pode, na verdade, fazer algo em benefício daquela pessoa, daquela família. Então, o diagnóstico é para libertar e não para aprisionar. E, infelizmente, a gente tinha aí no passado, antes da inclusão, muito essa questão do diagnóstico como se a pessoa se tornasse a doença. Então, essa palavra espectro também vem para dar essa liberdade, para tirar essa característica do autismo como se isso fosse um fardo, como se isso fosse algo que fosse algo que fosse pejorativo para a pessoa que possui esse diagnóstico. Então, a gente não tem que ter vergonha de falar que temos o espectro autista. E vou te dizer, eu faço avaliação em adultos e eu tenho encontrado muitas pessoas adultas que hoje se veem como autista. Então, assim, não é uma coisa só da infância. Agora, é óbvio que quanto mais precocemente a gente conseguir fazer o diagnóstico do autismo, muito melhor. Principalmente quando a gente tem uma criança, de repente, com suporte muito avançado. Porque nesse suporte muito avançado, quanto mais precoce ela conseguir receber as devidas orientações, estimulações, com certeza ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Respondi a sua pergunta?
Sim. E, Graça, qual que é as principais características? Porque, assim, realmente é o que você está falando, né? A gente tem que ficar... E cada vez mais, quando a gente pensa, né? Hoje a gente está falando sobre trânsito, essas pessoas estão no trânsito, elas estão incluídas, elas têm que estar presentes. As crianças vão estar junto com os pais lá no carro, os adultos vão dirigir, tirar a carteira, depois a Regiane vai até falar um pouquinho sobre isso. Então, eles estão incluídos no trânsito. O que é o trânsito? O trânsito, eu até brinco muito com os meus clientes, né? Eu falo que assim, gente, trânsito é o espaço mais democrático que existe. É para todo mundo, né? Para todos nós, tá todo mundo, mesmo a gente tem o pedestre, a gente tem o motorista, você oscila entre os dois, porque você não fica só num papel. A gente tem os animais que fazem parte do trânsito, tudo que se move, que tem mobilidade. Então, fazem parte do trânsito. E as pessoas, então, tendo ou não um diagnóstico, também estão dentro do trânsito, né? Fala um pouquinho das características do autismo. Pois dentro de uma dificuldade, né, de comunicação, a gente vai ter, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma fala metalizada, que têm uma fala com dificuldade, que é como se fosse uma fala monótona, ou a gente vai ter aquela pessoa com um diagnóstico que é não verbal, e que aí não consegue falar o que quer, o que não significa, e aí que as pessoas às vezes se enganam muito, que eles não sabem o que eles querem. O fato de eu não falar, ou seja, a fala é uma questão motora, não significa que eu não compreenda. Uma relação cognitiva e motora aí não se combina, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa acha que porque a pessoa não fala, ela tem um retardamento mental. Não existe isso. Existem muitas crianças autistas não verbais e que possuem condições cognitivas satisfatórias para ter uma autonomia ou para ter uma dependência em determinadas situações. Por quê? Porque como a grande dificuldade do autismo é na comunicação, é na interação social, é no padrão de comportamento repetitivo, muitas vezes eu vou ter necessidade de auxiliar a pessoa autista, mesmo quando ela é de um suporte muito leve. Por quê? Porque, às vezes, a dificuldade em compreender as pistas sociais, em compreender as metáforas que os colegas falam, isso é muito na escola, né? A gente precisa de ajudar a pessoa a compreender quando que é uma brincadeira, quando que é uma maldade, porque por eles muitas vezes serem muito ingênuos e levarem tudo muito ao pé da letra do que foi dito, isso acaba fazendo com que eles também sejam os bobos da turma, e isso a gente não pode permitir. Então, mesmo sendo um autista de suporte leve, a gente às vezes precisa de estar fazendo essas orientações. Eu costumo dizer que a gente tem que botar um pouquinho de malícia neles, né, para que eles comecem a entender, a fazer uma melhor leitura social em alguns momentos. E, por exemplo, você estava falando aí do trânsito. Como eles têm uma dificuldade sensorial, vamos supor, um engarrafamento e começam aquelas buzinas, começam as pessoas, né, a buzinar, a querer cortar, e esse mundo de estímulo que vai acontecendo pode desorientar a pessoa. Então, assim, as características vai depender muito do local que está, aonde está, o tipo de necessidade, mas a gente sabe que a maioria deles tem dificuldade em lidar com uma chuva de estímulos ao mesmo tempo. O barulho alto, luzes piscando, pessoas buzinando, isso pode trazer um desconforto muito grande para a pessoa com autismo. E aí, no trânsito, isso pode sim se tornar um problema, né? Assim como a falta de compreensão, por exemplo. Vamos pensar como você falou, tudo está em movimento. Vamos pensar uma criança que ainda não entendeu as regras do trânsito. Então, assim, muitas vezes ela pode não ter a noção ainda do perigo.
E aí ela não entende que ela tem que atravessar quando o sinal está vermelho. E se ela se solta da mão da mãe, ela pode entrar na rua dentro com o sinal ainda verde. Então, são algumas atenções que nós temos que ter, né? Agora, essa novidade, né, das pessoas autistas estarem chegando às universidades, estudando, adquirindo sua profissão, se transformando em pessoas produtivas e competentes, então, mais do que natural que elas cheguem à avaliação para fazer a sua CNH, a sua carteira de habilitação. Né? Eu acho isso assim, muito importante, porque é uma autonomia. Eu avaliei uma adulta, ela, na verdade, ela tem dupla excepcionalidade. O que é dupla excepcionalidade? É a pessoa que tem altas habilidades e tem alguma outra comorbidade. No caso dela, ela tem a comorbidade com o autismo leve. Né? E, na verdade, assim, ela já se trata desde os 14, desde antes, quando criança, ela se sentia... ela falava que ela tinha muita dificuldade da interação, da conversa, ela não conseguia fazer amigos, mas aos 14 anos que a mãe colocou ela na terapia. E desde então ela vem passando por vários médicos. E quando ela chegou para fazer comigo a terapia, eu comecei a perceber os sinais. Aí eu falei, olha, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica? E aí foi dado o laudo de que ela tem a dupla excepcionalidade. E ela já dirigia. Mesmo sem saber que era autista, ela já tinha o CNH dela. Né? Então, assim, isso é para mostrar que tem muitos autistas que provavelmente ainda não sabem que são, porque ainda não tiveram oportunidade de terem esse diagnóstico, aí são consideradas aquelas pessoas esquisitas, aquelas pessoas que gostam de ficar sozinho, né? As pessoas vão rotulando, e que muitas vezes não dirigem. E Graça, tem uma coisa muito engraçada, porque quando eles têm acompanhamento e eles vão, né, adquirindo a sua independência na escola e passam para a universidade, eles já chegam mais alerta quando bem acompanhados, e isso é importante falar. Né? E essa adaptação do trânsito, né? Hoje já tem fonezinhos de ouvido especiais para a criança começar a se adaptar. Né? A sensibilidade do toque também é uma coisa muito especial, e aí já existe uma forma de cinto de segurança, é um aplique, onde é uma almofadinha já para ele ficar mais apoiadinho. Criança que às vezes não tem domínio das mãos, né? Elas colocam luvinhas para não se machucar. Tem também aquela criança que ela quer estar perto da mãe, ela quer estar segurando a mãe, e às vezes acaba machucando. Aí também tem um material especial para pôr no carro, que são coisas especiais para esse público, né? E que agora está chegando ao mercado numa forma mais acessível para as pessoas, porque antigamente isso era muito difícil, as pessoas tinham que estar inventando alguma coisa, né? E a adaptação é incrível. Né? A gente vai aos pouquinhos colocando no carro, vai aos pouquinhos conversando com a criança e com os pais, e aos poucos eles vão entendendo que aquele movimento gera aquela sensação, mas que eles podem ir se adaptando. É como a gente. Se a gente for naquele chapéu mexicano lá do parque de diversão, no primeiro momento a gente fica... E aí, daqui a pouco, a gente controla aquela sensação toda do labirinto, a coisa do corpo, que está num outro movimento, numa outra sintonia, em aceleração. E aí a gente acalma. E o mesmo acontece com a criança, e isso vai sendo processado ao longo do seu crescimento. Né? É fantástico. E na universidade eles são incríveis, eles têm cada tirada, porque, como tu mesmo disseste, não é a questão da fala. Eles pensam e processam tudo, né? Mas daqui a pouco não consegue dizer. Achei perfeita a tua fala, assim, achei parabéns, foi muito claro, assim. Isso é difícil para entender para quem não tem um autista na família, para quem não conhece alguém, né? Porque eles são geniais, assim, eles têm tiradas incríveis. Até o humor eu acho incrível.
Eles têm um humor muito prático, na verdade, né? Sim. E muito realista. Então, isso mostra como que eles processam as informações de forma diferente. E isso, Lúcia, que você está trazendo, dos materiais adaptados, assim, eu acho que é muito bom a gente poder ter um espaço como esse de hoje para a gente divulgar tudo isso, porque muitas pessoas ainda não sabem que existem todos esses materiais para que a gente possa minimizar o desconforto da criança. Né? E o desconforto, lógico, da família, porque a família não fica bem se a criança perde o controle, fica chorando ou fica se batendo, porque muitas delas, até por essa questão da hipersensibilidade, às vezes elas precisam de toques muito enérgicos, então eles ficam batendo muito a palma, ou eles ficam se esfregando muito. Então, por isso, usar os materiais adequados, por quê? Porque dentro de um carro é um local pequeno, é um local confinado. Então, a gente tem que ter noção de que essa criança precisa aprender, né, a ter esse controle. Esses estimes, que são esses gestos, esses movimentos, eles são naturais, né, das pessoas com autismo? São, mas eles podem ser trabalhados para que eles aprendam a minimizar. Em vez de fazer isso com os braços longos, eu posso fazer isso. Então, eles vão aprendendo. Por isso que eu falei, quanto mais precocemente o diagnóstico acontece e os terapeutas entram para fazer as intervenções, né, porque o tratamento do autismo é um tratamento multiprofissional. Então, tem que ter o terapeuta ocupacional, tem que ter o fonoaudiólogo, tem que ter o psicólogo, tem que ter o psicomotricista, tem que ter o psicopedagogo, tem que ter o neurologista, muitas vezes tem que ter o psiquiatra. Então, é multiprofissional. Não tem como a gente negar a necessidade dessa pessoa, dessa equipe para ver o bem-estar dessa pessoa e dessa família. Né? E isso também vai acontecer na hora da avaliação, para ter a carteira de habilitação. Né? Porque também há uma necessidade de toda essa equipe para essa carteira ter essa validade. E Graça, fala para nós um pouquinho sobre os níveis, né? Que tanta gente fala e aí, assim, verdadeiramente fica aquela coisa do filme estereotipado, né? Então fala um pouquinho para nós sobre os níveis para a gente entender um pouco. Os níveis agora, né, com a mudança do DSM-5, né, que estabeleceu essa questão do espectro, ele dividiu o autismo em 3 níveis. Né? O suporte 1, que é o suporte muito leve, que são aquelas pessoas que funcionam muito bem no dia a dia, que conseguem camuflar, muitas vezes, inclusive os estimes, conseguem camuflar. Passa a ser aquela pessoa que, assim, ele é estranho. O pessoal, os alunos falam assim, esse menino é estranho. Muitas vezes é porque tem algumas características, de tão leve que ele consegue ainda socializar, apesar de ter um sofrimento interno. Né? O nível 2 já é um nível de suporte que precisa de uma pessoa para se adaptar ao ambiente. Por exemplo, se ele vai interagir socialmente e ele, por exemplo, num grupo de trabalho de escola, ele não consegue ter iniciativa, ele não consegue falar o que ele quer fazer, e aí, por isso, muitos deles preferem fazer os trabalhos sozinho, porque é mais fácil, porque sozinho ele sabe dar conta muitas vezes, mas a interação em grupo, em dizer eu quero isso, eu não aceito aquilo, isso causa um desconforto muito grande. Por quê? Porque eles têm a dificuldade de interpretar o que está sendo pedido e muitas vezes eles não conseguem dizer o que para eles está difícil. Então, eles às vezes precisam como se fosse uma pessoa para mediar essa relação. E se ele consegue essa pessoa mediando essa relação, ele vai conseguir interagir socialmente bem. Né? E é importante que a gente tenha essa atenção, por quê? Porque
No mercado de trabalho, uma pessoa que dirige é uma pessoa que também já trabalha. Então, assim, é importante que, às vezes, as empresas também entendam que é possível ter uma pessoa com diagnóstico de autismo, mesmo no nível de suporte 2, desde que tenha alguém auxiliando nessa interação social. E o nível 3 é o nível que assim, precisa de um suporte realmente, uma supervisão para as AVD, né? As atividades de vida diária. Muitas vezes são pessoas que têm uma dificuldade, por exemplo, de sair da fralda, às vezes já é uma criança grande, mas que ainda não desfraldou, é uma criança grande que ainda não consegue pronunciar palavras, então tem uma dificuldade maior com os estímulos, então muitas vezes qualquer estímulo mais alto já o desestrutura, ou muitas vezes por terem uma hipossensibilidade, ou seja, por não sentirem, por mais que eles se machuquem, eles não sentem, e muitas vezes eles podem se machucar e nem perceberem, porque simplesmente a dor para eles, por eles terem uma sensibilidade muito menor, ele simplesmente passa despercebido. Né? Eu atendi uma criança que vivia subindo nas coisas. Aí a mãe falou para mim assim, nossa, ele caiu e não sei o quê. Quando que eu fui olhar, eu achei que o bracinho dele estava estranho. Aí eu falei assim, olha, você me falou que ele caiu. Se eu fosse você, eu saía daqui e ia fazer um raio-x. Porque eu não sei, a minha impressão é que tem alguma coisa nesse bracinho que não está funcionando bem. Quando ela foi fazer, ele tinha deslocado o cotovelo. Sim. Mas ele simplesmente não estava reclamando de dor. Eu percebi por quê? Porque no movimento de esticar, que era uma coisa que ele fazia, né? Ele tinha o estímulo de balançar os braços, e quando ele fazia, ele já não fazia com o bracinho. Aí, quando eu fui perguntar para ela, ela falou assim, olha, ele levou um tombo ontem do sofá, porque ele escalava tudo. Eu falei, olha, então eu oriento que você vá fazer. E ele não reclamou. Ela falou, ele não chorou, ele não demonstrou dor. Por quê? Porque essa criança, especificamente, tem uma hipossensibilidade. Né? Então, a gente tem que ter essas orientações. Então, a gente pode dizer que o autista mais leve é o que está dirigindo. Podemos dizer assim? Olha, eu acho que até o nível 2 pode dirigir, só que ele vai precisar de mais treinamento. Talvez ele precise de mais tempo até para conseguir fazer a avaliação, né? Porque como ele requer uma necessidade maior de suporte, ele vai precisar de treinamento maior da atenção, porque o que acontece? Quando a gente fala de autismo, a gente não pode esquecer algumas funções cerebrais que vão estar prejudicadas em algumas habilidades. Né? Então, assim, principalmente, quando a gente vai dirigir, a gente é multitarefa, né? Porque a gente tem que se preocupar em passar a marcha, em olhar para o retrovisor, em frear, em lidar com situações de imprevisto, porque entra uma pessoa na frente ou o carro para de repente. E aí, essas informações, no tipo 2, muitas vezes está mais prejudicada do que no nível 1. Mas se ele for treinado, ele pode também dirigir. Mas é óbvio que ele vai ter uma dificuldade maior em determinadas situações. Então, para isso, o treinamento tem que acontecer, por exemplo, quando a gente pega, naturalmente, eu fui aprender a dirigir. A gente não pega um carro lá com o instrutor e sai num trânsito na hora do rush. Não é assim que funciona. Né? O instrutor leva a gente para uma rua mais deserta, leva a gente num momento que não tenha tanto trânsito, para que a gente vá desenvolvendo essas habilidades. Então, ele vai precisar desenvolver as habilidades. Foi o que eu falei. A minha paciente nem sabia que ela tinha UTEA e ela já dirigia. Ela já tinha CNH. Por quê? Porque ela é tipo 1. Eu acho que, na verdade, Lúcia, o tipo 1
ele já está dirigindo e às vezes a gente E a nem gente não sabe. Entendeu? Eu acho que quando vem o tipo 2 é que a avaliação se torna mais criteriosa, porque aí a gente esvazia nas dificuldades que a gente sabe que o motorista tem que ter. E aí a gente fica com a questão, né, de como os pais ou as pessoas que andam junto, né, encaram esse desafio. Porque um pai ou alguém que está acompanhando é meio complicado, né, de se dar conta, né, quando tem muito alto o nível ou quando a gente não percebe, porque são coisas que vão nos dando, né, indícios, assim, né, de pequenininho antes de estar dirigindo, né, lá dentro do carro, né, quando bebê, principalmente, que é quando a gente ainda não sabe, né, e aí a gente percebe algumas reações, e ao longo da vida vai tendo desafios. Fala um pouquinho para nós disso. Eu fico doida para falar, mas eu estou te perguntando. Uma coisa assim, importante, né? Hoje, por lei, é obrigatório que o pediatra faça esse diagnóstico o mais precoce possível. Porque antes, eu cansei de receber. Na minha clínica, a gente trabalha com uma fono, né? E assim, eu cansei de receber crianças com 3 anos e meio, 4, que a mãe falava assim, mas o pediatra disse que tinha que esperar para ela começar, porque não estava na hora de falar. E hoje a gente sabe que os sinais do autismo são sinais muito precoces, né? Quando uma mãe está dando lá, está amamentando o filho, e esse filho não busca esse contato visual, isso já é um alerta. Então, a gente precisa de estar muito alerta quais são esses indícios que essa criança está dando. Uma criança que se desestrutura, chora muito quando há um som muito alto. Então, são indícios que a gente precisa. E quando a gente fala desses desafios no trânsito, a gente ainda tem que pensar o seguinte, que a gente tem o desafio quando essa pessoa é pedestre, o desafio quando essa pessoa é um passageiro, o desafio quando essa pessoa está dirigindo, né? Então, a gente ainda tem essa diferença, aonde está essa pessoa, para que a gente possa falar. Porque, por exemplo, um desafio como pedestre, né, que a gente pode pensar, estou andando na rua e de repente, eu me distraio, porque é normal para eles, muitas vezes, se distraírem com o sinal de trânsito. Uhum. E aí eles se colocam em risco. Sim. Então, isso são desafios que a gente pode... Ou então um outro, que também é muito comum por conta do processamento, é a questão da distância. Eu acho que eu consigo atravessar, mas aí eu perco a noção da velocidade que esse carro vem e o tempo que eu preciso para atravessar a rua. Então, isso são questões que parecem bobas, porque a gente faz com facilidade, né? Para a gente atravessar a rua, a gente olha para um lado, olha para o outro. A gente, muitas vezes, não respeita o trânsito, não espera ali o sinal fechar e a gente vai. Para eles, isso não é tão natural assim. Isso é um gasto energético. E é por isso que, muitas vezes, eles acabam se descompensando, porque eles ficam cansados. Opa! Então, desculpa. Nada, achei que ia coisa. Então, assim, eles ficam cansados. Então, quando a gente pensa nessa hipersensibilidade, a gente tem que pensar nela também quando ele é um pedestre ou até quando ele é um passageiro. Porque vamos supor, como um passageiro, ele entra num Uber, mas o Uber está com um som muito alto ou um som muito estridente, que para ele é um som que causa dor, por ele ter uma hipersensibilidade. Então, isso é algo que vai provocar. Muitas vezes, quando é uma pessoa mais adulta, ele vai conseguir pedir para o motorista diminuir, desligar o som. Mas quando é uma criança,
que ainda não consegue informar para essa mãe o que está incomodando. Então, muitas vezes, ela vai entrar lá no Uber e vai começar a fazer, né, a descompensação motora dela. E isso, às vezes, causa um constrangimento. A mãe se constrange. E aí eu vou deixar um recado para a mamãe. Mamãe, você não tem que se constranger. Você tem que aproveitar esse momento, sabe? Que eu sei que é muito difícil, mas para educar o motorista do Uber. Porque a verdade é essa. Muitas vezes, ele não sabe lidar com o seu filho. E você é a melhor pessoa para educar as pessoas da melhor forma de lidar com as crianças que têm o autismo e que, de repente, se descompensam. Se descompensar no autismo é a mesma coisa da gente falar, eu estou estressada. Por que para mim é normal estar estressada e não vai ser normal para o autista se descompensar, se isso é uma necessidade dele? Então, acho que são essas dimensões que nós temos que trazer como reflexão. Porque o autismo, ele traz uma mudança de comportamento. E se é comportamento, né, a gente precisa de ensinar as outras pessoas. Quanto mais a gente conseguir ensinar, orientar, mais fácil vai ser a integração dessas pessoas dentro de qualquer lugar. Aí sim a gente pode falar em inclusão. Porque, na verdade, a gente fala muito em inclusão, mas muitas vezes a gente está no período ainda da integração, que é como se a pessoa tivesse que se ajustar ao lugar que ela quer estar. E não é mais essa a realidade. Maravilha. Meu Deus, Graça, eu tô aqui, assim, você viu que eu tô quieta, né? De tantas informações, como a Elis diz, né? Que bom que a gente tem hoje, né? Os profissionais, eles têm acesso a essas informações. Mas eu tô, assim, chocada com a quantidade de coisas que você nos falou, e mesmo eu sendo profissional, eu ainda não tinha me dado conta de tantas coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Com relação ao pedestre, quando a gente fala assim, até esse trânsito, eu tenho certeza que você que recebeu esse link do pod de hoje, da live de hoje, pensou apenas naquela criança que está no banco de trás, no passageiro, né? Na mãe com a criança, no pai com a criança. E olha a quantidade de informações que a Graça nos trouxe hoje, que nos faz refletir. Como essas pessoas elas estão inseridas nesse ambiente, né? No ambiente mais democrático que nós temos, como disse a Elis, que é o trânsito. Então, nós temos diferentes níveis de TEA participando do trânsito em diferentes modais, né? A gente chama, na questão da mobilidade humana, isso de modais. Então, nós temos esse TEA inserido no transporte público, que na grande maioria das cidades é lamentável ainda, infelizmente, né? No Brasil, a gente tem essa deficiência, porque isso sim é deficiência. O transporte público que é oferecido para a gente é deficiente, né? Nós temos ele, então, como pedestre e com todas essas situações que podem acontecer, e às vezes ele é atropelado e ainda é agredido, né? Ou não é atropelado, alguém consegue brecar. O que o motorista faz? Berra, né? Grita, xinga, sinaliza, enfim. E nessa questão do trânsito em si, né? Eu tenho percebido, então, assim, eu trabalho já há 16 anos com avaliação psicológica de condutores. E esse ano, principalmente, está muito comum chegar pessoas com... Por quê? Por causa da questão, não sei se você consegue fazer um cálculo, 18 anos, 2014, 18 anos, mais ou menos, então, 98. Foi mais ou menos quando começou essa transição, não sei se você consegue especificar isso para a gente.
mas está chegando bastante primeira habilitação. E agora você chamou a atenção em um alerta aos colegas avaliadores que estão, né, nessa live ou que vão ver a gravação depois. A gente tem um grande número de condutores que já são motoristas e não sabem que são motoristas. Será que aqueles mais propensos a acidentes, Graça? Sabe, aquele que sempre está se acidentando, ou, na verdade, ou nem se acidenta, mas, na verdade, é aquele metódico que está lá na empresa, que todo mundo acha esquisito, né? Que chama de Saraiva, porque ele está lá, ele cumpre tudo certinho, ele não foge das regras, aí ele não fica excluído do grupo de motoristas, né, da empresa, enfim. Vamos começar a olhar para isso, né, em nossas avaliações. E você aí... está falando isso, eu estou lembrando aqui daquele motorista que tem dificuldade de mudar de faixa, né? que espera muito para poder conseguir cortar um carro ou não. São motoristas que muitas vezes estão dentro. Agora, a gente não tem um dado. A inclusão, né, chegou para a gente aqui mais ou menos em 94, 90, mas só que as coisas aqui no Brasil demoram a acontecer, né, gente? A verdade é essa. Então, as coisas demoram a acontecer. Aqui no meu município, eu trabalhei no Centro de Integração para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais. Ou seja, eu peguei todas as fases dentro da educação especial. Eu fui da classe especial como professora, depois, como psicóloga, eu fui fazendo um processo de orientação e formação com os professores, pela integração, e chegamos na inclusão, né? Então, assim, eu passei por todas essas fases, mas nós nunca imaginamos que essas crianças chegariam à direção de um carro. Né? Até e que bom que foi chegando, né? Que alegria saber disso. Eu fico assim, muito feliz, mas assim, até pela minha linguagem, né? Eu sempre falo criança. Por quê? Porque a minha realidade, eu sou professora do Fundamental 1, né? Então, assim, como professora do Fundamental 1, a gente só pensa na criança, no máximo nós iríamos até o Fundamental 2. Hoje não, hoje eu já trabalho com pessoas do ensino médio, do ensino superior, mas assim, ainda a minha fala ainda é muito voltada lá para os pequenos, ainda é muito voltada para a família que tem essa dificuldade, esses adolescentes que ainda têm essa dificuldade de falar, de interagir, de conversar. E não temos, que eu saiba, não temos pesquisa que mostre essa relação de acidentes e TEA. É uma boa pesquisa. Olha aí, ó, o pessoal que está querendo fazer mestrado, doutorado, vamos pesquisar, né? As pessoas, a gente sempre, né, dessa área de trânsito, assim, sempre reclama, nossa, mas os acidentes não diminuem, claro, a gente tem muita questão relacionada a comportamento, sim, mas a gente precisa fazer esse cruzamento. Será que esse comportamento está sendo, de repente, comprometido em razão, né, de tudo isso que você nos disse? Precisamos acender uma luz aí nesse fim do túnel. Fugindo um pouquinho do protocolo, eu queria perguntar para você se você tem conhecimento da área educacional, especial, se existe algum tipo de contato com o trânsito. Por exemplo, alguém vai explicar de como que deve se comportar no trânsito, como que, né, por exemplo, como você me disse, né, o pedestre, né, ele se assusta, de repente, com um sinal, uma buzina, alguma coisa assim. Então, será que, de repente, tendo esse cuidado de ir lá e envolver esse indivíduo que está na escola especial com um ambiente de trânsito, não estaria preparando ele para ele ser também mais autônomo, né? E ser mais e se sentir realmente incluso no sistema trânsito? Olha, dentro do projeto político-pedagógico das escolas, existe a Semana do Trânsito.
né? Inclusive, assim, quando eu trabalhava com o Fundamental 1, nós recebíamos material que vinha do Estado, que vinha do Sim. MEC, até para simular, eles ganhavam a faixa de trânsito, né? Até pouco tempo eu tinha até isso aqui em casa ainda, porque às vezes eu levava para o consultório para trabalhar com as crianças no consultório, né? Então, assim, existe sim, mas isso vai ter que estar dentro do PPP da escola. Então, mas aí a gente sabe que na escola a gente tem, porque tem uma grade para cumprir, né? Tem a questão do planejamento pedagógico, mas eu estou falando da área específica de cuidado com o TEA. Por exemplo, escolas que são especiais, que de repente não, esse aluno ainda ele não está num sistema de inclusão, ele está realmente numa escola especializada. Você tem esse conhecimento? Você tem informação sobre isso? Olha só, hoje, na verdade, é raro a gente ter escolas especializadas. Que não tem, está sempre Agora, tudo na questão da inclusão. Exatamente. Então, eles participam porque a escola participa. E daí é aquele período lá, aquela semana. Isso. Então, olha aí, mais um alerta, né? Porque é diferente. Não é diferente, mas é necessário, é importante levar esse conhecimento que você nos trouxe para a equipe pedagógica, porque tem que inserir de uma forma diferente o contexto do trânsito, porque ele vai ter que ter essa autonomia de uma forma diferente, né? Ele tem que ter esse cuidado. E tem que preparar também, se tiver um nível de suporte, né, que seja condizente com a direção, se preparar, então, para ser um bom condutor. Aproveitando que a gente está falando de condutores, vamos responder, então, a pergunta da nossa colega Neide. A carteira da pessoa com TEA é diferente da comum? Neide, em relação ao processo, é idêntico ao processo, né, de uma pessoa que não tem o transtorno. No entanto, por questões de limitações, às vezes até de medicações, por conta das comorbidades, os médicos reduzem a validade da CNH. Então, a perícia médica reduz em torno de 2 anos e meio, seria o limite, de acordo com a medicina de tráfego. E na psicologia do trânsito, o psicólogo também tem essa autonomia de lançar um resultado com validade menor, né, dentro dos critérios estabelecidos no Código de Trânsito. Então, hoje, quais são as validades que estão em vigor de acordo com o Código de Trânsito? Até 49 anos, de acordo com a perícia médica e psicológica, pode ter 10 anos de CNH. De 50 anos até 65, vai ter em torno de validade de 5 anos, a critério médico também, e acima disso, daí 3 anos. Mas, mesmo com validade de 10 anos dentro dessa faixa etária, é sempre a critério médico, tá? Então, de acordo com a necessidade que o médico ou o psicólogo identifica de voltar para uma avaliação, para um exame, para uma perícia, que é necessário, então, fazer essa redução da validade. Outra pergunta, né, que a Neide fez, as provas teóricas são adaptadas somente se as pessoas têm dislexia e transtorno de atenção, eu não tenho certeza, mas a dislexia, elas têm direito a um acompanhante e tempo maior para fazer a prova, assim como vestibular, concurso público, a regra é a mesma daí. Mas na avaliação psicológica, cabe aqui ressaltar que não, mesmo com dislexia ou déficit de atenção, não tem direito a ter um tempo maior. Por quê? Porque na avaliação psicológica nós estamos avaliando exatamente como é o tempo de reação e o processamento da informação. Então, a gente precisa avaliar esse candidato, né, esse futuro condutor ou o condutor
que apresenta depois o diagnóstico, o quanto que há comprometimento no processamento dele. A Elis, né, nossa neuropsicóloga aqui, de repente pode até aprofundar um pouquinho mais essa questão do tempo de reação e da questão relacionada aí ao processamento, né? Por que é tão importante que na avaliação psicológica a gente faça, de fato, a avaliação sem tempo maior. Elis, quer comentar alguma coisa sobre isso? Oi, Regi. Só colocando aqui, a Rosimeire colocou que a escola pública não tem tempo maior, viu? Mas tem alguma legislação, sim, né? O que acontece? Eu falo que a gente está aprendendo, é o que a Graça falou, é tudo muito novo, né? Eu acho que os diagnósticos, é tudo. A gente, como o país que está aprendendo a incluir ainda, né, Graça? Então, a gente está nesse processo. Coisa, Elia. Tem uma coisa, ela falou que não tem, né? Depende do Estado. Porque, eu ia dizer. Depende do Estado, depende do município. Assim, as leis são federais, né? As leis federais chegam para o Estado fazerem as deliberações dessa lei a nível estadual, que vai ser repassada para o nível municipal. Então, assim, existem, dentro do Estado do Rio, existem algumas leis que facilitam a vida. Por exemplo, altas habilidades, a gente não é o psicólogo que diz para o professor que o indivíduo tem. Quem diz que tem altas habilidades é o professor, para o psicólogo. Então, assim, a gente tem que entender um pouquinho disso. Agora, quando o Rejane pergunta da questão da Semana do Trânsito, toda criança que está incluída, ela tem direito ao atendimento educacional especializado. Então, ela tem direito a um reforço escolar, a um atendimento pedagógico, onde as necessidades pedagógicas dela vão ser, de certa forma, suplementadas. Né? Então, suplementação com relação às altas habilidades. Né? Ou então vai ser complementada no caso das outras deficiências ou técnicas. Então, é um direito da criança, e isso é lei federal. Então, assim, as escolas públicas têm que ter, tem aluno incluído, tem que ter o apoio. Pode se chamar sala de recurso multifuncional, pode se chamar atendimento educacional especializado, e aí esses municípios vão criar nomes, mas que é um direito da criança incluída ter esse espaço. E aí, nesse momento, quem entra é o psicopedagogo, porque ele é que faz essa mediação. Então, muitas vezes, as crianças não possuem psicopedagogo e aí elas acabam passando, né, sem esse direito, porque é o psicopedagogo que faz o documento, é o psicopedagogo que conversa com a coordenação, é o psicopedagogo que vai na sala de aula auxiliar o professor. Então, a chave do espaço entre psicólogo e professores, instituto clínico ou centro clínico e escola, é o psicopedagogo. Ele faz essa transição de esclarecer para os professores e para os pais. E aí vem o PEI, que é tão importante, que é o projeto de estudos individuais, que nem todo mundo tem acesso, porque precisa de um profissional que entenda disso, de um profissional que possa auxiliar e trazer essas ferramentas, como eu falei antes, para uma adaptação, e assim, adaptação bem entre aspas, porque não é adaptar a criança, é adaptar a situação de um veículo, a situação de uma escola, a situação de um grupo, para que eles compreendam melhor como é esse processo de desenvolvimento. E aí, com o PEI não é uma coisa estática, porque também tem gente que pensa assim, fui lá e fiz o PEI e ficou pronto. Não, a cada fase a gente faz uma nova avaliação, reorganiza o projeto e aí vai acompanhando a criança. Quando é uma criança com autismo mais leve, ela própria começa a se entender e começa a conversar, né? Ela mesma disse, agora não estou num bom momento, não estou podendo falar. Elas mesmas se colocam ali, né, já entendendo o que é que ocorre com elas, né, e até
aqueles bloquinhos que a gente vê em filme, né? Muito antigos, agora já tem uma nova ferramenta, que é o PETS, que já está no tablet, então, que ali coloca emoção, e isso é um processo desse profissional psicopedagogo junto às demais profissionais e à escola. Lá na autoescola, por exemplo, das pessoas que eu acompanhei, eu ia junto. Eu sentava no banco de trás, por isso eu tenho a formação, né, de examinador e de instrutor e até de coordenação de CFC, para isso, para eu entender como é que funcionava o CFC e para poder acompanhar essa pessoa que necessitava. E várias vezes eu era chamada, não pelo CFC, mas pelos profissionais psicólogos, colegas psicólogos, que diziam, olha, Lúcia, a gente está precisando de ti, né? E aí eu acompanhava na autoescola. E muitas vezes o próprio instrutor nem sabia o que eu estava fazendo lá, ele sabia que eu estava acompanhando por algum motivo, né? Mas ele dava a aula dele lá, fazia os exercícios e não entendia muito bem o que é que eu estava fazendo lá, porque eu tinha esse momento depois com eles, né? De conversar, o que eles acharam, o que eles perceberam, o que eles sentiram para elaborar isso, né? Mas a Graça falou muito bem, vai depender do estado, mas realmente quem tem esse papel de trânsito das coisas e das leis, né, de pedir para a escola mais tempo, talvez seja de iniciar esse desafio, né, conversar com os psicólogos e pedir mais tempo na prova. Para quem eu acho que fica aí, né, Lúcia, desculpa a interrupção, mas eu acho que fica aí uma reflexão dos profissionais que estão aí e que precisam fazer essa ponte, então, também, né, entre esse programa e incluir nesse programa as questões relacionadas à segurança no trânsito. Porque esse indivíduo, desde o dia que ele nasce, quando ele sai da maternidade, ele é um participante do trânsito. Não tem como essa pessoa não ser um participante do trânsito. E ela precisa estar incluída no sistema trânsito e precisa ser orientada para que ela possa, né, se locomover com maior segurança, seja motorizada ou não. Continuando, então, chegando aí para o final, a gente não quer extrapolar muito o horário, eu gostaria, Graça, de te perguntar, assim, por conta realmente de minha dificuldade, e garanto também que temos profissionais na ponta aí da avaliação que têm as mesmas dificuldades. Assim, eu queria que você colocasse a sua opinião, desse assim algumas dicas para a gente, né, profissionais que atuam na avaliação para CNH, quando se depara com um futuro condutor, ou mesmo agora com esses condutores chegando com esse diagnóstico tardia, que dicas que você pode nos dar para ter essas percepções, porque às vezes não temos assim, vou ser bem sincera, o limite, a entrevista, ela é um tempo limitado. Então, dá umas dicas para a gente pescar aqui, pescar ali durante o processo de avaliação, além, claro, dos testes, né? O que a gente pode observar na história de vida desse indivíduo que nos dê aquele link, que nos dê aquele clique para que a gente possa, então, ter um olhar mais aprofundado e solicitar uma investigação? Bom, no mundo ideal, né, a gente poderia fazer uma avaliação neuropsicológica completa. Isso seria o mundo ideal, né? Igual a Lúcia está falando, do psicopedagogo fazer essa relação, seria o ideal. Mas, por exemplo, aqui nós não temos esse profissional, né, dentro das escolas. Então, quem faz essa ponte, muitas vezes, é o próprio professor que vai sendo formado em trabalho, né? Então, assim, o que a gente precisa, na verdade, é estudar. A gente precisa estudar, até porque, por ser o transtorno do espectro autista ser um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente sabe que o neurodesenvolvimento está sendo muito pesquisado. Então, a gente, cada vez mais, a gente pode se aperfeiçoar para conseguir identificar melhor essas pessoas,
né? Foi aquilo que eu falei. O bebezinho, a mãe está amamentando, ele não está olhando, não está fazendo essa relação visual com os olhos da mãe, já é uma grande dica. Então, assim, quanto mais cedo eu começo a entender essas questões do desenvolvimento infantil, mais fácil fica para quando esse indivíduo chega aos 18 anos e quer lá tirar a sua carteira de CNH. Então, no mundo ideal, a escola da educação infantil já teria que estar sinalizando se essa criança tem uma coordenação motora fina, se essa criança anda na ponta dos pés, se essa criança engatinhou ou não engatinhou, né? Então, são coisas que vêm lá de trás. Então, são perguntas que qualquer anamnese tem, para você poder ver o desenvolvimento infantil. Fala, Rê. Então, essa sim, qual que é a nossa dificuldade? Porque não vem isso, né? Não é cuidado desde a infância, em sua grande maioria, principalmente porque o nosso Brasil é muito grande e tem muitas limitações, certo? Aí fica sempre assim, mas aí agora, cabe agora o psicólogo do trânsito ter que tomar uma decisão que deveria ser tomada lá atrás, né? Desde o momento do desenvolvimento. E agora, o que a gente faz? Então, as dicas que eu perguntei está mais relacionado assim, quais são os sinais mais evidentes num adulto no momento em que, de repente, e se imagine como uma psicóloga do trânsito agora, Graça. Você está fazendo a entrevista. Que sinais a gente poderia perceber? E daí a gente encaminha para uma avaliação neuropsicológica. Não que a gente vai decidir entendeu? A gente quer sinais para fazer esse encaminhamento. Por exemplo, eles têm uma dificuldade cognitiva, no sentido da flexibilidade. Então, perguntas onde ele tenha que mudar a opinião, onde ele tenha que pensar de uma forma rápida, uma mudança, uma segunda resposta, isso fica claro, fica nítido. Investigar, por exemplo, metáforas. Muitos deles não conseguem lidar com metáforas. Por quê? Porque eles fazem uma leitura muito literal. Sim. Então, né? Foi ontem, eu estava avaliando uma pessoa, eu perguntei para ela, o que eu quero dizer quando eu falo de grão em grão a galinha enche o papo? Porque a galinha gosta de comer muito grão. Então, olha, que legal. Literal. Excelente. Entende? Porque, assim, nos testes, eles vão muito bem. Se você... Claro que, né, a entrevista toda estruturada, geralmente eles têm um bom suporte da família, então o relacionamento com a família é bom. Né, a questão de trabalho, como eu te disse, né, ele é regrado no trabalho, não falta, né, é um excelente profissional do mês, ganha estrelinha, enfim. Sim. E nos testes eles vão bem, porque eles têm uma excelente capacidade cognitiva, né? Em sua grande maioria. Claro que quando tem as questões relacionadas a comorbidades, aí é que a gente percebe, entendeu? Quando tem as comorbidades. Mas e quando não tem, que é o nível, entendeu? É nesse sentido, e às vezes nem eles percebem. Mas aí está relacionado um pouco também ao contexto social, né? Como é que lida com isso, né? Que perfil de motorista ele vai ser, né? A Neide perguntou sobre a anamnese seria o ideal. Não, Neide, não é realizado nas autoescolas. Por quê? Porque na autoescola estão os instrutores. Não, quem tem essa função de fazer uma anamnese seria o psicólogo do tráfego. No entanto, a gente não trabalha com anamnese, a gente trabalha com uma entrevista psicológica estruturada e dirigida em razão da questão do tempo, do volume, né? E depois a gente faz, então, a junção dos dados com a avaliação psicológica dos testes psicológicos, né? E daí faz essa junção e esse fechamento. E aí, nessa estrutura que vocês dão, já para ele já fica confortável. Sim, porque ela é estruturada. Porque ela é estruturada. Então, assim, uma dica é tentar colocar alguma situação, problema, para que ele possa resolver sobre trânsito. Isso também, porque você vai ver... Na minha entrevista, eu tenho duas... Na verdade, a gente tenta previsto no código, na resolução do
do Conselho Federal de Psicologia, situações hipotéticas. E daí eu estou sempre alterando as minhas situações hipotéticas, né? Mas uma delas, assim, é bem legal, que eu gosto de falar, vou abrir, porque eu já não estou mais fazendo essa. É assim, você está numa festa, está recorrendo tudo bem, e de repente acaba o gelo. E um amigo seu se oferece para ir lá comprar e convida você para ir com ele. Você aceita. No caminho, esse amigo atropela um pedestre que atravessava a via. Mas, por ele ter tomado bebida alcoólica, ele decide não parar o veículo. O que você faz sendo passageiro dele? Aí é muito engraçado, porque a maioria fala, eu paro. Oi? Mas como que você vai parar? Você é o passageiro, você não tem como você parar. Daí vem várias respostas, mas é só para você ter um exemplo, né, de uma situação hipotética que dá para fazer e que eu já não faço mais, essa é bem antiga, não faço mais essa, mas tem outras assim. E caminhando então para o final, são muitas dúvidas, muitas perguntas. Pessoal que está aqui, que é de psicologia do tráfico, que trabalha, se quiser fazer perguntas, encher a graça de perguntas, fiquem à vontade. Eu estou fazendo assim as que me vêm na cabeça, imaginando as dúvidas que vocês poderiam ter também, mas fiquem à vontade, tá? Que tipo de adaptações futuras você considera importante para garantir que crianças que hoje, né, têm o diagnóstico de TEA possam se tornar motoristas seguros e confiantes no futuro? Então, hoje elas são crianças e elas serão futuras condutoras. Eu acho que a inteligência artificial vai poder ajudar muito nisso, né? Os aplicativos, né? A gente hoje já tem o GPS, por exemplo, uma mãe antigamente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir dimensionar para a criança o tempo que ela ficaria dentro do carro. Hoje não, você bota ali o Waze, o GPS te mostra aonde você está e ele pode ir brincando, acompanhando o carrinho, e aí isso se torna uma coisa lúdica que faz com que esse tempo imenso dentro de um carro se torne até prazeroso para ele, né? Até porque a gente tem que entender o seguinte: a grande maioria das pessoas com transtorno de espectro autista, eles são fissurados por tudo que é eletrônico, por tudo que é app. Entende? Eles sabem, eu aprendo com eles. Eu aprendo muito sobre tecnologia com eles, entendeu? Então, assim, eu acho que no futuro, cada vez mais, a gente vai ter aplicativos, a gente vai ter dentro... A gente já tem no carro o sensor, né? Vou estacionar, o sensor que vibra se eu estou próximo ou não. Então, isso tudo vai ajudar muito, né? Vai ajudar todo mundo, porque aí é que é o grande barato da inclusão, é a gente entender que o que a gente faz pensando que vai ajudar ao pobrezinho do autista é uma grande mentira, porque vai ajudar Sim, a gente. É a gente que tem que se adaptar. Que a gente tem que fazer inclusão para o outro, a gente tem que fazer inclusão para todo mundo, é para a gente. Exato. Eu concordo com você. Né? A gente que tem que estar inserido nesse mundo deles, e não o contrário, não fazer entrar numa caixinha, né? Para que fique tudo perfeito, porque ninguém é perfeito e a gente não é perfeito, né? E assim, viva a diversidade, né? Porque eu acho que o futuro realmente está relacionado à questão da tecnologia, da inteligência artificial, e quem sabe, né? Mesmo os que não tenham condições de estar aptos a dirigir, vão poder utilizar os carros autônomos, os carros inteligentes, e é só dizer, eu quero ir para o museu, eu quero ir para o cinema. Então, eu amo isso. Eu também. Pensa, gente, que maravilhoso que vai ser, né? Quem não consegue estar ali dentro do protocolo, né, para dirigir, que não consegue a aprovação segundo o protocolo estabelecido pelo Código de Trânsito e o Conselho Federal de Psicologia, ele não vai deixar de ter mobilidade, né? Então, que venham os carros inteligentes e que a mobilidade seja realmente mais
inclusiva, né? E não exclusiva. Quer fazer alguma consideração, um fechamento, Graça? Voltando para um mundo assim, que seria o ideal, né? Quem sabe no futuro até as avaliações se tornem mais inclusivas no sentido de que, tudo bem, eu posso fazer avaliação num tempo diferenciado, né? E para todos, porque a gente para e pensa assim, para TDAH pode, para o disléxico não pode. E isso é engraçado porque varia também de lugar para lugar, né? Mas o ideal seria assim, se eu tenho uma necessidade de processamento mais lento, que eu consiga fazer. Só que aí nós temos que também trabalhar como profissionais da área da psicologia, fazendo mais pesquisas na área dos testes, verificando quais são as necessidades dessas pessoas com autismo que estão chegando Sim, lá aos porque 18 hoje a anos. gente faz a amostra normativa baseada numa população que não tem o diagnóstico. Exatamente. Então, a gente não tem esse parâmetro. Ou seja, a gente está fazendo o que você acabou de falar para a gente não fazer. A gente está comparando ele com toda a sua especificidade com uma pessoa que não tem as mesmas especificidades, né? A amostra normativa é outra, é diferente, e a gente tem essa deficiência mesmo. Pois é. E aí o mundo ideal é isso, mas a gente começa por aí, Régia. Eu acho que assim, não temos o que é o certo, o correto. Mas se a gente não começasse esse movimento que estamos fazendo aqui agora, talvez a gente nunca parasse para pensar. Então é assim, para que as políticas públicas sejam efetivadas, a gente tem que começar a mostrar as necessidades. Então, assim, ter um número de pessoas cadastradas que possuem a carteira de autismo e que dirigem, é fazer uma interseção aí e ver, identificar. Quando eu identifiquei essa menina que eu falei para ela, vá tirar sua carteira de TEA. Você tem direito. Aí, quando ela tirou, ela até me mandou a foto. Por quê? Porque eu, sabendo que ela é uma autista que tem o CNH, eu já consigo ver o número dessa população. E é isso que a gente precisa. A gente maravilhoso precisa criar política. E vale lembrar que transtorno do espectro autista tem benefícios junto à Receita Federal para aquisição de veículos. Exatamente. Né? Então, gente, vamos correr atrás realmente das carteirinhas, vamos falar a verdade para a psicóloga, né? Eu tenho transtorno, não escondam, não vão. Muitas autoescolas pedem para omitir essas informações, sabe, Graça? Então, por isso que a gente fica à mercê, né? Não são todas, claro, mas a gente sabe que tudo que é diferente, a autoescola fala para não, manda dizer que é normal, que não, sabe? Para evitar, né, reprovações, mas eles não entendem a nossa avaliação e acham que a gente vai reprovar por tudo, e não é bem assim, né? E estou muito feliz com a sua presença. Eu acho assim que esse assunto rende muito mais, então a gente vai te chamar mais vezes, porque a gente tem muita coisa para perguntar, sabe? A gente tem muita coisa mesmo. E passo a palavra para a Eli, se ela quiser fazer uma consideração final, expressar aí alguma opinião de algum tema que a gente trabalhou, fica à vontade. Graça, primeiro que a gente queria agradecer, realmente eu acho que é um tema aí, né? A gente falou o TEA é um dos transtornos de neurodesenvolvimento. Quanto mais a gente tem para falar, né? Que a gente até falou da dislexia, tem o TDAH. E para a gente incluir, a gente precisa ter informação. E é até o que a gente falou. Muitas vezes as pessoas omitem, né? Para tirar a carteira, para passar pelo processo. Por quê? Por causa da discriminação que se tem ainda. Eu não consigo, eu não posso. E quanto mais a gente falar, e é isso que a gente está querendo também com essa live, quanto mais a gente tem informação, melhor vai ser, né? Melhor a gente vai trabalhar essa inclusão. Então, esse é um pontinho, né? Eu falo que é um assunto que dá em curso, né? Uma live só a gente não consegue estar falando tudo que a gente queria estar falando, né? Mas a que a gente quer realmente colocar isso para que a gente comece a discutir sobre isso, né? Colocar e cutucar um pouquinho, né?
sobre isso. Né? A Mariana está até colocando aqui, verdade, é um assunto que ainda precisamos discutir muito. Precisamos, porque é o que vocês colocaram, nem estudos a gente tem para validar as coisas. Então, a gente precisa falar, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, então a gente precisa ter isso, sim, para ter realmente, não ficar só no papel ou na fala, na inclusão, e não ter isso prático, na prática mesmo, né? A gente começou hoje, né, essa live, amanhã a gente tem outro, a gente teve um probleminha no link, quem depois precisar do certificado e não tiver, pode estar entrando em contato com a gente, tá? Pelo canal ou pelo Eventri, também que a gente vai estar providenciando, se der. A gente teve um problema com o link hoje, mas amanhã, inclusive amanhã a gente continua, tá? A gente vai estar continuando, amanhã a nossa live é sobre eu no trânsito, reflexões sobre saúde mental e segurança. Né? A gente falou de um transtorno de neurodesenvolvimento, a gente vai falar de outros transtornos mentais que estão ligados ao trânsito e que também, em vez da gente poder, em vez da gente ter que excluir, a gente tem que incluir, a gente tem que saber lidar com... Parar de estigmatizar, né, Elise? Eu acho que a gente tem tido muito esse problema, estigmas que causam tabus e que daí dá toda essa confusão e falta de informação. Falando, conversando sobre tudo isso. Acho que a internet dela não tá boa. Lúcia. Oi. Eu quero agradecer a Graça por ter vindo, né? E de ter feito essa explanação tão rica, né? A gente se reuniu pensando nesse desafio, né? E provocação por uma reflexão, né? E fica aí já a surpresa, né? Que a gente vai começar a fazer mais eventos disso, por isso que as meninas falam, né? Vamos convidar novamente. E nós estamos já deixando o convite aberto aqui para ti, Graça, porque esse é um assunto primordial. Quanta coisa surgiu, né? A Regiane foi demarcando assim, ó, mais um assunto, mais um item, mais um desafio, mais uma reflexão. Então, vamos aí fazer mais um trabalho em cima disso, né? De uma forma a contemplar esses temas, né? E agradecer os participantes também, né? E eu acho que era isso. Eu estou emocionadíssima, porque eu acho que isso é uma abertura que já estava há muito tempo sendo pedida, e agora a gente está podendo realizar e concretizar esse momento tão especial. Obrigada. Gente, eu também estou muito feliz, quero agradecer também, né, de poder estar aqui, de poder estar conduzindo, né, essa live hoje, sendo a host com essas co-hosts maravilhosas, com essa convidada maravilhosa especial, que já está intimada, né, a voltar outras vezes para esclarecer mais pontos. O ponto central hoje, né, do nosso tema está relacionado à inclusão, a respeito às diferenças individuais, que são fundamentais, né, para um trânsito mais humano e seguro. E eu queria, por último, deixar aqui uma reflexão, né, que a gente possa começar a adotar já desde já atitudes, né, que venham garantir um trânsito do futuro que seja mais inclusivo, seguro e consciente para todos. Obrigada pela participação de todos vocês, de vocês que estiveram aqui com a gente no chat, que fizeram perguntas, que comentaram, e espero vocês amanhã também, porque amanhã eu também estarei aqui falando de saúde mental e trânsito, em parceria ali também com a Elise e com a Lúcia, gente. Obrigada. Boa noite para todos, bom descanso e até amanhã. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Graça. Até amanhã.